Para mim é uma honra, é um privilégio de hoje, nesta manhã, estar contando um pouco daquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida. Espero que muitas vidas sejam edificadas com a nossa história, com o meu testemunho. E é isso, estou aqui muito empolgada, muito feliz e muito grata ao Senhor. Bênção do Senhor. Olha só, gente, para vocês que estão aí acompanhando a cantora Jéssica Carmo, vocês já podem começar a dar sua curtida, dar o seu bom dia. Estamos diretamente no Rio de Janeiro, New Jersey. New Jersey é Rio de Janeiro, para quem não sabe. E aí você disse se o som está saindo legal para vocês, se vocês querem fazer alguma perguntinha para a cantora Jéssica Carmo. Ela está iniciando o seu ministério, sua caminhada agora, e já queremos agradecer pelas redes sociais, né, que estão assim fazendo o seu nome fluir, além de Deus estar soprando o seu nome já para a glória do nome do Senhor. Tem seguidores, né? Tem. Então os seguidores já estão disponíveis para dar sua curtida, para deixar seu comentário. Se a voz dela está chegando até você aí, se está legal, ok? Então vamos lá, Jéssica, você começou o seu ministério, sua caminhada, começou a cantar assim com que idade? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, a minha primeira vez que eu tive a oportunidade na igreja, eu fui pega de surpresa, porque foi um culto assim que eu não sabia que eu ia ter oportunidade e eu não sabia também que eu cantava, porque eu sempre cantei sozinha, com grupo, nunca cantei sozinha. E nesse dia eu tive uma oportunidade de louvar sozinha e eu tive uma autoridade assim que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. Eu consegui colocar uma igreja muito lotada de pé e a glória do Senhor, ela desceu naquele lugar e desde então vieram algumas pessoas que me entregaram a profecia de que o Senhor ia fazer algo através da minha voz, que aonde eu não chegasse, a minha voz ela iria chegar. E foi ali que começou tudo, né? Daquela primeira vez, aí eu cantei algumas vezes em algumas outras igrejas. Sim. Só que o tempo foi passando. Você tinha que idade quando você começou a ter essa experiência com a música evangélica, com as coisas de Deus? Então, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha acabado de fazer 10 anos de idade. Sim. E foi no período assim, a qual eu aceitei Jesus. Sim. E ali eu fui batizada também com o Espírito Santo com 10 anos. Então foi tudo acontecendo assim nessa fase, nesse momento. Então são quase 20 anos de caminhada na música, louvando e servindo a Deus com a sua voz, é isso? Isso. Glória a Deus por isso. Mas me conta uma coisa, na sua infância, na sua adolescência, você teve encontro com Deus com 10 anos de idade. A sua infância foi toda na casa do Senhor, a sua juventude também, me diz. Você teve esse momento na juventude com Deus também? Então, eu fui, assim que eu nasci, eu fui apresentada na igreja. E desde então eu frequentava os cultos, né, ia, mas os meus pais, só minha mãe que era cristã, meu pai não era. Então, assim, havia essa dificuldade de eu estar na igreja. Eu ia muito com as minhas tias, que já eram cristãs, elas que me levavam. E eu comecei aí quando chegou na minha juventude, eu tive uma fase que eu continuei caminhando, mas teve uma fase que eu estacionei. Meu Deus! Essa fase da juventude é que complica, né? Então quer dizer que você não teve toda a sua adolescência e juventude na casa do Senhor e nesse momento você então se afastou da presença do Senhor. Sim, eu acabei conhecendo um pouco do mundo e já desde então já vi que não era para mim, porque não tive experiências boas, só experiências ruins. E ali eu decidi voltar, né, a caminhar, voltar para a presença do Senhor, porque não há outro caminho. Glória a Deus. E nesse intervalo, então, dessa saidinha, né, que você teve que sair não, você decidiu sair da casa do Senhor, você passou por alguns processos, como é que foi esse seu tempo aí no mundo, assim, distante de Deus? Me fala um pouquinho. Foi muito ruim, porque eu tive meu primeiro relacionamento, né, e foi numa fase que eu estava saindo do evangelho, começando a conhecer o mundo, e foi uma experiência ruim, porque eu nunca tive envolvido com ninguém, nem na igreja, nem assim fora,
Então foi o primeiro relacionamento já frustrado, que foi com meus 18 anos. Então assim, eu comecei a chegar na idade de se tornar um pouco independente, mas ao mesmo tempo foi a idade assim que me pegou muito, que frustrou, um momento de frustração. Então assim, é uma coisa muito ruim. E não tive aquela coisa assim, eu bebi muito, porque a primeira vez que eu bebi bebida alcoólica eu já passei mal, então já era algo que já estava me incomodando, mostrando que não era para mim. Graças a Deus. Então, assim, depois que você retornou para a presença do Senhor, você continuou com o seu chamado, servindo ao Senhor com fidelidade, na verdade, sim, né? E aí, como é que foi essa parte, quando você retorna para a presença, você já continuou fazendo o que Deus propôs no seu coração aos 10 anos de idade, continuar cantando, ou você deu aquela esfriada mesmo, se levantou, foi congregar? Como é que foi? Eu sei que seus pais eram já evangélicos nessa época, né? Seu pai já era pastor, o Senhor já tinha feito algo no meio da sua parentela. Então, depois que eu retornei, eu ainda encontrei muita dificuldade, muito medo. Então, assim, a ousadia que eu tenho hoje de ministrar, ou de gravar um vídeo, eu não tinha muita vergonha, muito medo. Então, eu não gravava, eu cantava, assim, num momento sozinha. Eu tinha ainda aquele receio, aquele medo de enfrentar, assim, uma igreja. Eu cantava mais igreja pequenininha, não ia para eventos grandes. Por mais que o Senhor sempre me incomodou, e foi assim, eu não tinha aquela coisa de o Senhor fez, eu vou lá e vou fazer. Eu começava a fazer algo, parava pela metade. Mas assim, esse medo do público, né? Você ainda controla bem hoje, você consegue se desprender, soltar a sua voz, porque assim, o público ele fica esperando algo vindo de Deus através da sua voz, porque a voz, hoje com tantas mídias sociais, ela pode alcançar o mundo, né? Pode alcançar pessoas em diversos lugares ao mesmo tempo. Mas esse friozinho na barriga, esse temor, esse medo assim, de soltar essa voz, permanece ou ele já está mais assim? Então, eu ainda tenho mais um pouquinho de medo. Né? Eu ainda tenho um pouquinho de medo, confesso. Né? Eu sei que o Senhor ainda quer muito mais de mim, mas eu ainda tenho esse medinho ainda. Né? E eu sei que o Senhor está trabalhando nessa área, mas assim, da visão que eu tinha assim, antes, né, quando começou, para hoje, eu sinto que eu estou bem melhor. Por falar em saber melhor, você teve uma experiência assim, muito forte, né, na época que seu pai teve enfermo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Então, eu tinha, né, parado de louvar, eu tinha parado de fazer tudo. Só frequentava a igreja, cantava ali com os grupos, mas eu não tinha mais aquele compromisso de cantar sozinha, de ministrar, de gravar. E ele me aconselhava muito nessa área. Em vez de eu ficar postando vídeos de cantoras, de outras cantoras, eu gravo vídeo, eu mesmo cantando, eu mesmo colocar nos meus status, eu mesmo sair divulgando. Porque eu sempre fui muito ligada à música, então assim, tudo que saía da música eu ia lá e postava. Então ele falava assim, por que você não grava? Só que eu sempre tive muito medo do preconceito, sempre tive medo dessas coisas assim, de o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Só que entramos numa fase, né, que eu falei para Deus que eu não queria mais, que eu não ia mais mexer com música, que eu não ia cantar mais, só que o Senhor ele teve um meio de trabalhar comigo. Meu pai ele começou a adoecer e eu que comecei a correr atrás de internação, daquela coisa toda, só que conseguimos internar. Você dava suporte? Isso, eu estava dando ali, acompanhando ele no hospital e acompanhando as coisas dentro de casa e ali orando, e ao mesmo tempo eu comecei a mexer com as redes sociais, né? Que eu comecei a conversar mais com o pessoal, lidar mais com o público, porque eu tinha rede social, mas não postava nada, não gravava nada. E ele ficou internado e precisou de acompanhante. Eu saía na visita e eu me prontifiquei porque não tinha ninguém para ir naquele dia. E aí? E aí eu fui no primeiro dia, aí eu fui no segundo, surgiu a terceira oportunidade de estar lá dentro.
Só que eu não sabia que naquele momento era eu e Deus e ele, né? Tipo assim, eu, meu pai e a presença do Senhor naquele lugar. E meu irmão tinha trocado comigo e falou, olha, meu pai tá bem, mas aconteceu algumas coisas. Só que meu irmão ele não percebeu o que eu percebi. E eu falei assim, meu pai piorou. Só que eu não entrei em desespero. Eu fiquei ali tranquila, assim, entre aspas. Ele fez algumas coisas assim que me deixou um pouco atordoada, ele me mandou embora, que ele ia morrer, aquela coisa toda. Só que ao mesmo tempo eu ali pedindo ao Senhor forças. Teve um momento que ele ficou muito agitado, ali no leito, e o Senhor, tipo assim, me conduziu a cantar uma canção. Para ele naquele momento, que foi a canção Passa Lá em Casa, Jesus. Você pode cantar um pedacinho dessa canção para quem ainda não conhece a letra, como é a letra, o que Deus falou para você, para transmitir para ele um momento da despedida ali? Naquele momento ele estava muito agitado, ele estava se debatendo muito, e eu comecei. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a sua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. E ali ele se acalmou, sabe assim, ele dormiu, ele adormeceu. Só que eu achava, tipo assim, Jesus vai curar, Jesus vai trazer meu pai de volta. Eu tinha essa convicção no momento ali. Só que aproveu o Senhor naquele momento a gente, né, eu trocar com o meu irmão novamente. Voltei para casa e quando eu cheguei em casa, meu pai ele foi transferido. Ele estava na amarela, foi transferido para vermelha e ali logo depois ele foi entubado. No outro dia ele foi entubado no dia 3, no dia 5 ele foi transferido para o CTI. E desde então eu não entrei mais no CTI, né? E passou-se 22 dias, veio a notícia do óbito. E ali eu me mantinha assim, só eu e Deus. O Senhor ficou assim, uma semana só eu e ele palestrando. E eu falava assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu me lembrei. Talita cumi, levanta, menina. Então era para você a canção. Não era para ele, era para mim. Eu que tinha que me acalmar, porque mesmo que o cenário era de luto, existia vida. Porque não era sobre ele, é sobre Deus. Não era sobre ele, era sobre o que o Senhor ia fazer através daquilo ali. Porque eu não tinha um verdadeiro compromisso com as coisas, assim, voltado, eu estou fazendo para Deus. E ali foi um despertar. Eu peguei pela primeira vez o meu celular, apontei para mim e comecei. Vem Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e comecei. E dali eu não parei mais. Glória a Deus. Então, assim, a gente entende que aquela pessoa que era seu pai, foi o maior incentivador para o seu ministério, ele partiu. E ali, naquele momento que ele partiu, o propósito do Senhor se cumpriu. Naquele momento de dor, de perda, Deus estava te dando vida e uma oportunidade de ser canal para alcançar muitas vidas através da sua voz, é isso? Isso. Mas, então, agora você tem uma outra pessoa que te incentiva, né? A sua mãe agora é o seu maior apoio ministerial, né? Agora eu tenho a minha mãe, né? E tenho os meus pastores que me apoiam muito. Que beleza. Sou muito apoiada pela igreja onde eu congrego, sabe? Tenho o carinho da igreja, tenho um apoio, né? Então, assim, é muito importante quando a gente está fazendo algo para Deus e a gente vê que a nossa liderança apoia, que a gente tem um apoio da nossa família. Então, isso ajuda muito pra gente, muito. Porque a gente sabe que a gente não está sozinho, mesmo que a gente sabe que Deus está com a gente, mas a gente sabe que tem um apoio, a gente pode chegar, pedir conselho, pedir opinião lá, gente, olha, o que vocês acham disso? Então, assim, é muito bom quando a gente é acolhido e a gente sabe que a gente é amado. Graças a Deus. Essa é a importância da igreja, né? E por falar em igreja, em comunhão, em unidade, fala então
ramo da sua igreja, né? O povo que está aí curtindo, assistindo a sua live, a nossa live, né? Hoje eu faço parte da Assembleia de Deus Central de Nova Jersey, aqui no bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pastora Gílio Costa, missionária Gilda Santos. Sou eu, tá, gente? Então, assim, eu sou muito feliz porque aqui nessa igreja eu fui batizada, né, nas águas. Então, eu aprendi muito, tenho aprendido muito e são referências para a minha vida, ministerialmente, assim, falando. E sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor ele tem feito muitas coisas, assim, que não tenho palavras para agradecer, nem para dizer, assim. É algo que só Deus mesmo pode fazer. E você falou logo de início, né? Que você é uma jovem ainda, mas você tem as suas meninas. Eu sei que as suas duas meninas estão seguindo o seu caminho também, sim, né? Na música. Eu tenho uma filha de 11 anos, que o nome dela é Regiane. Ela canta, ela dança na igreja, sabe? Tem feito a obra. A Agatha tem 7 anos, também canta, também dança. Então, assim, eu vejo que a minha geração, ela tem vindo junto comigo, fazendo a obra. No mesmo propósito. E isso o Senhor ele tem honrado, sabe, na nossa caminhada. E a oportunidade que eu não tive, elas estão tendo hoje, de começar tudo de nova e com compromisso. A Regiane e a Agatha, então, são espelhadas em você, né? Se espelham em você e agora, já bem novinha, já são instrumentos na mão do Senhor. A voz dela está alcançando muitas pessoas, muitas vidas. E a dança também, porque o Ministério de Coreografia dentro de uma igreja, ela atrai a criança de Deus. Ela atrai a presença de Deus. São os benitos da casa do Senhor que traz essa presença para o altar, né? Para a casa do Senhor. E a geração atualmente, a infância, o mundo está levando para um caminho distorcido. Mas glorificamos a Deus por essa presença de Deus que está alcançando a sua casa também, né? Já alcançou suas filhas, suas meninas, e nós glorificamos a Deus por este momento. Então, pessoal, a Jéssica tem algumas redes sociais onde você coloca, ali posta seus vídeos, né? Coloca a sua voz para alcançar algumas pessoas. Eu quero, Jéssica, nesse momento, que você possa assim, estar falando com o povo que está assistindo a gente uma mensagem que venha trazer assim, alegria, uma mensagem do céu para as pessoas que estão nos assistindo, mediante tudo que você relatou para a gente aqui nesse primeiro encontro, nessa sala de bate-papo. Gente, nós estamos aqui no improviso, nós estamos estreando o nosso podcast, né, com a cantora Jéssica Carmo. Então, se vocês estão com alguma dificuldade aí na audição do vídeo, vocês podem colocar um comentário aí embaixo. Se quiserem fazer alguma pergunta também, vocês podem colocar a pergunta embaixo. Se quiserem fazer um pedido de oração, nós vamos interceder por vocês também, tá ok? Mas não esqueça não, tem que deixar o like, tá? Deixa o like lá. Se inscreve no canal da Jéssica Carmo, vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, que é só um pequeno feedback daquilo que Deus fez na vida dela e que está fazendo. E antes da gente encerrar, Jéssica, daqui a pouco a gente vai estar encerrando nossa sala de bate-papo. Eu quero que você fale com a gente, pra gente, né, para os seus seguidores, as pessoas que estão nos assistindo agora, sobre a experiência que você teve com a Toda Music. Como é que foi? Então, tudo começou eu estava gravando um vídeo no Instagram, e eu senti a vontade, eu falei assim, eu vou entrar em contato com a gravadora, vai que a gravadora me chama. Eu assim, brincando, eu e a minha cunhada, aí pegamos o telefone e entramos no Instagram da MK Music na época, e entramos num contato com a Todá, só que eu não sabia que a Todá trabalhava com Todá Covers. Foi algo que eu descobri naquele momento. Então, assim, entrei em contato, já foram mandando o contato da gravadora, entrei em contato com uma revendedora e ali conversei com ela e decidi fazer a gravação do cover. E a gente fomos, né, para São Paulo, eu e a sogra do meu irmão,
Nunca tinha pisado em São Paulo, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, a não ser para o Espírito Santo. E a gente encontrou muitas barreiras. Não foi fácil, né? Para poder gravar, eu passei muito mal quando eu entrei no estúdio, porque eu não sabia o que me enfrentava. Eu decidi ir, mas eu não sabia o que eu ia enfrentar, como seria. Então, assim, foi uma equipe maravilhosa que nos atendeu. A gente fez a estreia do estúdio, que eles agora estão com um novo cenário. A gente foi o povo escolhido para fazer a estreia do cenário. Tive a honra de ser maquiada pela maquiadora das cantoras, Cast da Todar. Então, assim, o Senhor, Ele honrou naquele momento. E quando eu saí de lá, que a gente voltou para o Rio de Janeiro, eu fui muito acolhida, sabe, pelo meu público, pelas pessoas que estavam acompanhando, seguindo, torcendo, as pessoas que estavam ali vendo o nosso momento de dor. Porque foi com 2 meses que eu enterrei meu pai que a gente entrou no estúdio para gravar. E eu tive a oportunidade novamente de participar do Todar na Estrada, a qual a Todar veio para o Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de gravar mais 2 covers pelo Todar Cover, pelo Todar na Estrada, e tá aí postado nas redes sociais, tá no YouTube, para a glória de Deus. Muitas vidas estão sendo alcançadas e foi uma experiência muito boa. E o Senhor ele fez muito, sabe, nesse período. Teve uns momentos que eu fiquei desacreditada, mas o Senhor depois veio com uma injeção de ânimo e mostrou que é no tempo dele, é na hora dele, é no momento dele. Então, assim, a Todar ela tem um lema que nós vivemos de sonhos, somos feitos de sonhos. Então, assim, foi um sonho que eu nunca imaginei que eu ia conseguir realizar e foi realizado. Isso é maravilhoso, né? Porque uma gravadora no nível da Todar Music, ela consegue trazer os novos talentos, né, para realizar sonhos que pareciam impossíveis. Então, essa porta que Deus abriu, ela está projetando o seu nome para lugares que você nem imaginava chegar, né? Não imaginava essa imensidão toda. E quando eu fui gravar o Todar na Estrada, eu tive um momento ali que eu conversei com um produtor. Sim. E eu falei pra ele, ele falou, sua voz é linda, seu timbre de voz é linda. Eu falei, mas eu apoio tanto na rede social. Aí ele falou assim, olha, você não tem que desistir, você não pode parar, você tem que continuar. E ali, através daquele conselho, eu falei assim, gente, ser uma pessoa que trabalha lá dentro, lidar com muitas e muitos cantores, muitas e muitas vozes, foi usado por Deus naquele momento para continuar me impulsionando para frente, por que não? Né? E eu, tipo assim, teve uma fase que a gente fica um pouco desacreditado, fica com um pouco de, será que vai? Não. Mas aí quando a gente entrega realmente tudo na mão do Senhor, Ele vai fazendo que surpreende a gente. Eu quero deixar uma frase para você que o Senhor colocou no meu coração. E a frase é a seguinte: o medo não pode paralisar os seus sonhos. Para você que está assistindo esse pequeno momento dessa sala de bate-papo, esse podcast com a Jéssica Carmo, ela tem relatado para a gente o quanto ela teve medo, alguns bloqueios sobre a chamada que ela tem. A sua voz foi feita para glorificar o nome do Senhor. Então, independente do seu timbre de voz, da sua nacionalidade, da sua denominação, Deus quer usar a sua voz. Então o medo jamais pode paralisar seus sonhos. Se ela não tivesse confiado no Senhor, naquele impulso que seu pai deu, um pouco antes ainda dele falecer, ele deixou aquela palavra de firmeza, né, para Jéssica, e ali ela percebeu que o propósito dela era esse. Nesses últimos dias, uma voz profética para nações, para muitas vidas. E aí a gente percebe que o medo, que às vezes tenta nos paralisar, ele tem que chegar diante do Senhor e dizer: eu tenho um grande Deus, e esse Deus, ele quer me usar como canal. Para você que está assistindo também, você tem que crer nessa chamada, independente se você vai gravar um LP, um EP, um cover, se você vai gravar algo em alguma mídia importante, a sua voz, com mídia ou sem a mídia, ela é para glorificar
o nome do Senhor. Tá? Então a Jéssica está aqui hoje. Queremos glorificar a Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, que Ele está proporcionando para a gente conhecer um pouquinho da sua história. É um pequeno resumo de uma grande história, de uma grande guerreira que passou. Tem ainda a dificuldade visual, né? Que Sim, isso aí nasci com essa deficiência visual. Sim, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu nasci no estado do Espírito Santo. E na minha família não sabia que eu tinha um problema visual, porque lá na época era um recurso muito, muito difícil, né? Que era roça. Então eles achavam que eu tinha problema nas pernas, porque eu caía muito. Só que no colégio, estudando, eles descobriram que o meu problema era visual. Cheguei a ter 2 cirurgias marcadas, mas Deus não permitiu a cirurgia acontecer, porque Deus é ruim, não. Porque Ele sabia que se o homem mexesse, o homem não ia saber o que fazer naquele momento. Não tinha recurso. Não tinha recurso. Aí, quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, eu tinha 12 anos de idade, eu iniciei novamente um tratamento. Só que também eles não conseguiram descobrir no cenário. Eu vim descobrir o verdadeiro problema de visão que eu tinha com 22 anos. Que eu descobri que eu tinha um desvio, a baixa visão e uma cicatriz na visão direita, e eu enxergo 30/20. Meu Deus. E eu fui muito questionada, por que Deus não te cura se você segue a Ele? Só que aí o Senhor falou pra mim, eu te quero assim, eu quero te usar assim. Porque esse era meu medo, de pregar a cura, sendo que eu tenho uma deficiência visual. Uma dificuldade. Só que o Senhor falou, eu vou te usar assim, é com essa deficiência que eu quero trabalhar com você assim. Porque o Senhor, Ele tem os seus meios de usar. Sim. Ele não vai só escolher pessoas que são perfeitamente físicas, assim, de ter tudo perfeito. Ele pode usar qualquer um. Verdade. Então, assim, hoje eu estou com 29 anos e tenho ainda essa deficiência visual, mas o Senhor tem feito acontecer através, mesmo com essa dificuldade. Até porque Ele está querendo usar e pretende e deseja continuar usando a sua voz. Sim. A sua voz é o que importa para Ele neste momento, porque a palavra do Senhor diz que nós somos uma voz. Até estava falando sobre isso esses dias aqui na nossa igreja. Uma voz que clama, né? Uma voz profética para esses últimos dias. E verdadeiramente nós precisamos deixar as limitações, os medos e os bloqueios para alcançar o propósito que Deus tem para nossas vidas. Imagina Davi, ele não tinha o perfil de guerreiro, não tinha armamento para uma guerra, para enfrentar aquele grande guerreiro, aquele grande gigante, e ele venceu. Olha quantos obstáculos, quantas dificuldades que tinha, quantas pessoas falando as coisas negativas para eles, as vozes que vinham contrárias, né? A voz que vinham intimidando a Davi. Talvez você tenha ouvido vozes que tentam intimidar você, a sua chamada, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas na manhã de hoje nós queremos profetizar sobre você, que o medo não pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A sua voz é uma voz profética para essa nação, para esses últimos dias. E Jéssica, já estamos caminhando já para fazer o encerramento da nossa sala de bate-papo, do nosso podcast. Você tem as suas redes sociais, né? Como é que a gente, o seu público, os seus seguidores e as pessoas que estão te assistindo agora conseguirão te encontrar nas redes sociais? Quais canais você tem, as plataformas que você usa? Então, eu estou no TikTok, né? Tenho o Instagram, tenho o nosso Kawaii também ativo, o Facebook e o nosso canal no YouTube. E temos agora iniciando também lá no antigo Twitter, que é o X. A gente começou ali também agora, postar algumas coisas. Legal. Então, assim, a gente está evangelizando de todas as áreas. Todas as redes sociais, cantora Jéssica Carmo está lá. Então, gente, olha só, é fácil de você encontrar os canais, as redes sociais, as plataformas onde a cantora Jéssica Carmo está ali fluindo para a glória do Senhor, com a sua voz, com o seu talento, com aquilo que Deus colocou, o propósito que Deus colocou na vida dela, gerou no coração dela. Você vai dar sua curtida, se inscreva no canal, seja bênção na vida de muitas pessoas, você compartilhando, né, os louvores, as ministrações,
o testemunho que está sendo ministrado aqui na manhã de hoje. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. Então, você pode clicar aí, compartilhar essa live, esse pequeno momento de bate-papo com as pessoas que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, uma mensagem de superação, uma palavra que traz vida para aqueles que estão achando que não tem vida, né? Como a nossa cantora Jéssica Carmo já disse, ainda tem vida aí, levanta, menina. Então, para a gente encerrar, Jéssica, vou pedir para você cantar um pedacinho de uma canção que marcou o seu ministério, ou que marcou a sua vida, a sua chamada. Você pode fazer essa ministração para quem está nos assistindo agora, para a gente fazer o encerramento dessa live? A canção é A Boa Obra. Foi uma canção com a qual eu iniciei, né, assim, as gravações, eu iniciei, assim, porque foi um momento que eu vim do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, eu já vim com essa canção ardendo muito no meu coração, e quando eu ouvi ela pela primeira vez, já falaram para mim, essa canção é da sua história, fala sobre você, fala sobre aquilo que você tem enfrentado e que você viveu. Então, há 5 anos, assim, cantando essa mesma canção, declarando que quem começou a boa obra na minha, na sua vida, na sua casa, na sua família, é fiel para terminar. E a palavra que o Senhor usou, assim, para mim, no momento de dor, foi Josué se anima. Então, hoje a gente vai profetizar que quem começou a boa obra, para aqueles que se acham Josué, muitos se levantaram para poder dizer, você não vai, você não pode. Quem é você? Você não é Moisés para fazer. Então, eu não era ninguém. Sem Jesus eu não era ninguém, mas com Ele podemos todas as coisas. Então, vamos lá. O medo vem a todo instante para querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, a sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel do que o nosso Deus nunca houve e jamais haverá. Amém. Beijo, povo de Deus. Muito obrigada para vocês que estiveram com a gente esses poucos minutos, conhecendo um pouquinho mais da história da cantora Jéssica Carmo. Não se esqueça, deixa o seu like, curte aí e compartilha muitíssimo. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Obrigada a você por estar participando da nossa primeira sala de bate-papo aqui no nosso podcast. Amém. Amém. Com licença, um pouco.